pessoal, vamos dar aqui agora continuidade à nossa semana número 4 aqui com as nossas atividades. Vamos então aqui falar sobre as atividades dessa semana número 4. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se de que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Mãos à obra aí, pessoal. Leia o conceito de segurança alimentar e responda. Segundo a identificação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a segurança alimentar diz respeito ao direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitam a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável. Então temos aí esses preceitos aqui, né, pessoal, que são primordial para que a gente não tenha então essa insegurança alimentar, né, vamos dizer assim. De acordo com o que foi estudado, qual a importância da agropecuária no mundo de hoje, pessoal? Então hoje a agropecuária é uma atividade muito importante para a economia de quase todos os países, né, vamos dizer assim, do nosso planeta. Porque ela é uma fonte de renda de muitas dessas famílias aí que a gente tem em todo o planeta, né? Então a agropecuária é muito importante para a fonte econômica e o principal, né, para estar abastecendo e alimentando toda a população aí do nosso planeta, né, pessoal? Letra B. Em sua opinião, a fome está relacionada à falta de alimentos ou à incapacidade de produzi-los e distribuí-los? Explique. Então vocês acham aí que a fome está relacionada, que a falta, vamos dizer, que a falta de alimentos está relacionada ao quê? Qual a opinião de vocês aí? É uma incapacidade de produzi-lo ou será de distribuí-los, vamos dizer assim? Vai, pessoal, a gente tem então realmente aí, de certa forma, sem dúvida, uma má distribuição dos nossos alimentos produzidos, né? A gente tem hoje condição de estar produzindo a quantidade de alimentos necessária para que não haja fome em todo o planeta. Mas infelizmente a gente tem aí uma má distribuição desses alimentos produzidos, né? Onde, vamos dizer assim, em vários países a gente tem uma alta produção, mas infelizmente um grande desperdício em muitos países no planeta. Então, infelizmente, a gente não tem uma distribuição desses alimentos de uma forma que atinja a toda a população mundial. Número 2. Observe o gráfico. Então a gente tem esse gráfico aqui onde a gente vai estar observando ele sobre essa insegurança alimentar. Então aqui no mundo a gente tem o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, em milhões de pessoas aí. Esses dados são de 2017, pessoal. Então temos aqui essa quantidade total aqui de quase 800 milhões de pessoas vivendo em segurança alimentar. Então é muito preocupante esse dado aqui, pessoal. Só na África a gente tem aí quase a metade, né? Quase 400 milhões. Então quase metade de toda essa população está lá na África vivendo aí sobre essa insegurança alimentar, ou seja, faltando alimento, né? Passando fome. Grande parte na Ásia, uma pequena parte aqui na América Latina e bem pequenininha aqui na região América Anglo-Saxônica, ou seja, na América do Norte ali, principalmente nos países que são dos Estados Unidos e o Canadá, que representa essa América Anglo-Saxônica, e também os países da Europa. Então, em sua opinião, é possível estabelecer relações entre a insegurança alimentar e o processo de apropriação de terras agricultáveis por empresas e países estrangeiros? Expliquem. Sim, pessoal. Por quê a gente tem essas condições aqui? Porque principalmente pelas transnacionais, né, onde elas vão em busca de áreas agricultáveis, né, para produzir. Então elas vão em várias regiões do planeta, né, buscar essas grandes áreas para estarem produzindo, né, e trazendo então essa insegurança alimentar, sim, porque elas tomam ali o espaço de muitas das vezes da produção familiar, né, da agricultura familiar, onde essas pessoas perdem ali
a sua subsistência, a produção do seu alimento, e essas áreas são substituídas por produções, principalmente commodities, né? Onde essas grandes empresas fazem ali essas produção de commodities, são principalmente as matérias-primas aí da agricultura, né? Tipo soja, milho, e muitas dessas produções não são levadas a essas pessoas de baixa renda, né? Então aí a gente tem essa relação dessa insegurança alimentar muito por conta dessa apropriação de terras agricultáveis por empresas, por países estrangeiros, né? Então a gente tem essa alteração no campo e infelizmente trazendo essa insegurança alimentar, ou seja, a falta de alimentos e a fome em muitas regiões do planeta, como a gente viu lá no gráfico, principalmente aqui na África e na Ásia. Abaixo temos um exemplo de mapa temático que utiliza as várias variáveis de cor e forma para representar dinâmica de apropriação de terras no mundo. Analise as informações e responda às atividades 3, 4 e 5. Então a gente tem esse mapa aqui que está representado as cores lilás, né? Aqui, umas mais escuras e outras com a menor tonalidade, e também as cores verde, né? Umas mais escuras e uma menor intensidade de verde. E também essa região aqui rachurada, né? Vamos dizer assim, com linhas paralelas, né? Para representar alguns países também aqui no nosso mapa mundi. Então a gente tem aqui essa legenda, né? Falando que os países em lilás são os países investidores, né? Os países em verde são os países que recebem esse investimento. E os rachurados que são tanto que investem quanto que também recebem investimento. Então vamos lá. Atividade 3. Que grupo de países os tons lilás e verde representam? Então, como a gente comentou aqui, os de tons lilás são os países investidores, né, que levam capital estrangeiro aí para outros países na questão da agricultura, do agronegócio. E os de verde são os que recebem todo esse investimento, como está falado aqui na nossa legenda. Então, por que foram escolhidos duas tonalidades de lilás e de verde? Porque de acordo com a intensidade dessa tonalidade, a gente tem os países que mais investem e os que menos investem, os países que mais recebem e os que menos recebem esses investimentos. Então, com base na observação, é correto afirmar que o emprego dos tons de lilás e verde está relacionado ao uso da variável visual valor? Justifique sua resposta. Então, como a gente falou na resposta anterior, esse emprego de tons, né, essa tonalidade, uns mais escuros e outros menos escuros, né, vamos dizer assim, está relacionado a essa variável visual valor, né, onde a gente tem com a maior intensidade de cor, uma maior intensidade de investimento, uma menor intensidade de cor, uma menor intensidade desses investimentos. E por último, como estão representados os países que investem em terras e ao mesmo tempo são alvos desses investimentos? E quais são esses países? Então, pessoal, de acordo no nosso mapa, os países que estão rachurados representam tanto os que investem quanto os que recebem esses investimentos, vamos dizer assim, temos aqui o Brasil, a Rússia, a Moldávia e a Ucrânia. Então esses foram os países que estão aí no meio termo, né, que recebem e também fazem investimentos aí nessas condições que foram abordadas aqui na nossa legenda desse mapa mundi. Então, pessoal, essas são as respostas aí dessa quarta semana. Nos despedimos aqui do PET Volume 2. Desejo aí uma semana abençoada para todos. Aguarda as atividades então dessa semana. Um abraço a todos e fiquem com Deus e tchau, tchau!